Olá a todos, meu nome é Ricardo Euduque, estou aqui mais uma vez apresentando o Café com Záquia. Hoje é o episódio 4 da 4ª temporada. Para iniciar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores: Mercavejo, Ligue Shop Germânia, Fidelidade Clean, Luciana Magazine, Revista Estampa e Merlin Brindes. Hoje estamos com uma convidada aqui, uma convidada muito especial, do ramo da fonoaudiologia. É a doutora Milena Débora. Milena, muito obrigado pela presença, tá? Obrigada pelo convite. Você trabalha com uma área muito importante, que é a fonoaudiologia, né? Então, agradeço muito. Eu tenho certeza que você vai dar boas dicas aí, boas informações para o nosso público. Certo. Milena, para começar, você é daqui de Catanduva? Eu sou de Pindorama. Pindorama. Aqui, né? Como é do ladinho, Nossa irmã. gente... Nossa cidade irmã. Sempre, depois eu estudei, depois de colégio, né? Colegial, estudava aqui em Catanduva, a gente acaba estando tudo meio que junto, né? Pindorama e Catanduva, do ladinho aqui. Entendi. Você passou então uma parte da infância lá em Pindorama e uma parte aqui, através da escola, né? Que você estudava. Isso, né? Eu sou natural de Pindorama, minha família é de lá, né? Sim. E eu estudei ainda de pequena, mesmo criança, eu estudei no colégio lá em Pindorama mesmo, até 8º, que na nossa época ainda era 8º ano. Depois colegial eu já vim fazer em Catanduva. Mas então eu tinha, né, os amigos lá, o pessoal daqui também de colégio, a gente estava entre Pindorama e Catanduva sempre. Perfeito. Milena, e você fez faculdade de fonoaudiologia, né? Fonoaudiologia. Por que você escolheu fonoaudiologia? Conta um pouquinho. Tá. Então, desde de criança eu queria muito essa área de saúde. A início, quando eu falava que eu iria para a área de medicina, e eu queria trabalhar com a pediatria, com criança. E no passar dos anos, eu acabei conhecendo uma época teve um trabalho que eram com pessoas surdas, eram crianças, né, que tinham ali e usavam muito a língua de sinais, e aí eu me encantei muito com isso, tanto que eu de adolescente eu aprendi, assim, ficava aprendendo sinais e queria falar a língua de sinais, e através disso que eu descobri que existia a fonoaudiologia, né, e que lá tinha fonoaudiólogo que estavam trabalhando com essas crianças, e daí eu acabei prestando nessa área, né? Acabei prestando a faculdade de fonoaudiologia. Entendi, que legal. E você chegou a aprender um pouco de Libras? Eu cheguei a aprender um pouco de Libras. Hoje em dia eu já, é uma prática, como é uma língua, né, mesmo, e é uma língua que se você não fala, você acaba esquecendo. Então, assim, eu sei lembro alguma coisa. Depois, na época da faculdade também, eu fiz um curso de Libras na Unicamp, né? E então eu conversava um pouco, eu entendo alguma coisa. Às vezes é mais fácil, até que nem como uma língua estrangeira ou uma outra língua mesmo. Às vezes eu consigo entender alguma coisa quando fala, mas na hora de falar eu não tenho a habilidade e a rapidez que a pessoa que tem a deficiência auditiva já consegue fazer. Entendi. Conversar mas assim, você consegue rapidinho. Manter uma comunicação. Consigo entender alguma coisa. Eu já atendi na época de faculdade ainda, né? Nos nossos estágios, eu tinha paciente que tinha surdez profunda, então usava a Libras, né? Que é a língua brasileira de sinal, e daí... Entendi. Foi isso. Você fez faculdade lá na Unicamp? Eu fiz faculdade na Metodista de Piracicaba. Era perto. Unimep, isso. Sim. Né, eu fiz na faculdade, lá na Unimep, eu fiz a graduação, e depois, logo que eu me formei, aí eu fui para São Paulo para fazer minha especialização, que aí eu fui para a área de audiologia. De audiologia. Isso, porque a fonoaudiologia pode ser tanto trabalhar com fala, com voz, ou a parte auditiva. E aí, assim, durante o curso de fonoaudiologia, que eu cursava fonoaudiologia, aí eu tive a experiência de ter... tinha, na minha cidade mesmo, em Pindorama, eu tinha um caso de um garoto que era vizinho ali de casa, que a gente conheceu, e que ele tinha nascido deficiência auditiva.
E aí eu vi, assim, eu tinha, era perto do lado da minha casa, ali dos meus pais, e aí eu tinha um pianinho. Aí ele pegava, às vezes, esse pianinho, que era um piano de brinquedo, e colocava o ouvido, e tá ali pra ouvir. Então, às vezes, a gente fala, acho que ele escuta, ouve alguma coisa. Eu cheguei a conversar, na época, com os pais, que eu estava cursando. E aí eu me encantei mais nessa área específica para ir, não na parte de fala, mas sim em audiologia. E aí eu que história muito bonita. Isso daí provavelmente é o que determinou que você fizesse fono. Você ficou encantada com essa situação do menino querer ouvir o piano, né? Isso me fez ir para a área de audiologia. Aí, sempre até na faculdade, o pessoal meus professores e todos, eu tinha uma relação sempre mais próxima na audiologia. Entendi. Né? A parte mais de linguagem, lógico, a gente tem que ter tudo para ter o conhecimento, mas eu me focava já direto em audiologia. Nos estágios, para fazer monitoria, as coisas tudo, eu já fui na área de audiologia. E eu até brincava que eu tive alguns professores que eu falava, eu vou ser audiologista. Né? Eu não quero fono, eu quero só o áudio. Mas daí, lógico, a gente formei tudo e me foquei depois nessa área. Explica um pouquinho mais sobre a audiologia. O que é exatamente audiologia? O que você faz nessa área? Sim, então, o fonoaudiólogo audiologista, a gente faz toda a parte dos exames, todos audiológicos, né? A parte de audiometria, o exame de PEAT, que seria uma audiometria de tronco cerebral. Tem a parte também para a questão de zumbido, de labirintite, a parte dos exames, né? Toda essa parte, normalmente, o médico otorrino, ele vai solicitar esses exames, né? Pode, às vezes, otorrino, e até hoje em dia, geriatras, eles solicitam exames de acompanhamento também em audiologia. O pediatra, também a criança desde o nascimento. Tem o teste da orelhinha, que também já é feito logo no nascimento da criança, né? No hospital, ainda às vezes já se faz. Então, toda essa parte relacionada aos exames, relacionado ao ouvido, né? Ali a questão de audição, é o fonoaudiólogo que faz esse exame. Normalmente o fonoaudiólogo audiologista, né, foca que mais faz isso. E depois que você terminou a audiologia, você veio para cá e montou junto com o seu marido, né? O Guido, a Audição e Vida, né? Isso. Na verdade, eu fui para São Paulo, né? Eu acabei em 99. A faculdade, em 2000, eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo eu comecei a fazer, fui fazer a especialização em audiologia, fazia no Cefac, que é um centro de especialista em audiologia, e eu comecei um estágio numa empresa de aparelhos auditivos. Então eu daí eu comecei esse estágio e logo eu já fui procurar trabalho. Eu trabalhei um pouco com audiologia ocupacional, que também é fazer os exames em empresas, admissional, demissional, fazer os exames de audiologia. E já comecei a trabalhar com aparelho. Daí acabei sendo contratada numa empresa de especialista que vende, comercializava os aparelhos auditivos. E a partir dali eu comecei a trabalhar. Eu fiquei 10 anos em São Paulo. Eu fiquei numa empresa, depois uma outra também por mais 5 anos. E eu fiquei só trabalhando nessa área daí diretamente de aparelhos. Aí eu casei, tive as minhas filhas, né? Tive a primeira, ainda morava em São Paulo, daí quando eu estava para ter minha segunda filha. Aí foi que a gente resolveu, né, voltar aqui pro interior. Aí a gente tinha a ideia assim, vamos voltar pro interior, porque com 2 crianças pequenas em São Paulo, a vida era muito corrida. E eu, por fato de ter meus pais ainda aqui em Pindorama, e aí a gente fez uma pesquisa de mercado, tá vendo? E em Catanduva era uma cidade que não tinha um centro auditivo, uma especialista nessa área. E aí a gente resolveu montar, né? Na época meu esposo também fez um acordo, saiu do trabalho dele, eu saí do meu, e a gente veio e montou o centro auditivo aqui em Catanduva. Entendi. Né? Eu já tinha 10 anos de experiência, eu já tinha 10 anos de experiência. Na empresa que eu trabalhava, eu cuidava da parte de produtos, com aparelhos, a gente era uma empresa grande, então a gente tinha uma equipe
de fonos, tudo que eu gerenciava, e daí a gente resolveu vir e abrir nossa própria aqui no interior. Perfeito. E ficando com o esposo, que é muito melhor, né? Daí a gente já trabalha junto. Já trabalha junto. Isso. Perfeito. E você foi a primeira empresa, a empresa de vocês é a primeira empresa fixa aqui de Catanduva, né? Estabelecida aqui, Estabelecida há 15 anos. Há 15 anos. Na época tinha, acho que alguém que comercializava, vinham empresas de fora, né? E aí a gente, eu tô a gente abriu na época no mesmo local já, a gente pesquisou, achou o local para abrindo a empresa. E aí a gente ele ficou na parte do meu administrativo, marketing, as coisas todas, e eu comecei a trabalhar. Daí a gente escolheu, na época toda era a Siemens, que foi a empresa que a gente acabou escolhendo para representar aqui, né? É uma empresa que era pioneira em aparelhos auditivos, e então a gente acabei escolhendo essa empresa para estar começando com o aparelho, e a gente teve uma exclusividade aqui na região, que não tinha ninguém aqui nessa área, e começamos A Siemens, você me falou que é uma das melhores empresas nesse ramo, né? E você até contou uma história, né? Há pouco para mim, se puder retratar essa história, eu achei interessante. De como que começou. Foi o primeiro aparelho auditivo, que foi da Siemens, né? Isso. E ela tá até hoje ainda, ela é das principais, né? Mas como começou a história do aparelho auditivo? O primeiro aparelho, né, auditivo foi, na época, um aparelho Siemens, a Siemens já existia como empresa, e ele criou o aparelho porque a sua esposa era deficiente auditivo, e aí foi criado o primeiro aparelho auditivo naquela época, isso já em torno de quase 150 anos atrás, aí um tempo maior. Aí depois, no decorrer desse tempo que a gente está aqui já com o aparelho, assim, hoje em dia a gente representa a Signia, que a empresa, a Siemens, foi o setor de audiologia, né? Ele foi vendido na época para uma outra empresa, que era a Sivantos, e depois disso criou-se essa outra marca, né? O Signia, pela questão do nome mesmo, né? De para não usar o nome mais Signia. Então mantém-se a mesma tecnologia, né? A fábrica toda lá na Alemanha, mas hoje a gente utiliza o nome Signia. Entendi. E hoje é de um grupo maior, é um grupo especializado só em aparelhos auditivos mesmo, porque a Siemens na época tinha vários outros setores, né? E que é o grupo da WS, né? Audiologia, que é o que a gente tem os equipamentos da representação com os aparelhos Signia. O seu marido, ele não é fonoaudiólogo, né? Ele é o administrador, ele faz a parte... Isso. A parte administrativa geral, né? Isso. A formação dele é em publicidade, né? Em marketing publicitário. E aí, ele trabalhava nessa área, ele trabalhava no administrativo, acho que era no notebook, lá em São Paulo, nessa parte. Quando a gente montou, ele veio, e aí para cá ele ficou com esse administrativo. Entendi. Faz a parte também ali, o comercial, publicidade, os contatos e todos ali, e todo o administrativo, porque com aparelhos auditivos, além a gente tem os exames, todos audiológicos, mas tem a comercialização do aparelho. Então, como a gente comercializa, eu tenho que emitir nota fiscal, fazer todos os trâmites. Ele cuida dessa parte. Isso, de compra e venda, que é a parte que ele faz na nossa... Complementou, né? Isso. Complementou. Agora, eu gostaria de saber um pouquinho, você tem os aparelhos auditivos, né? Tem uma grande empresa, a primeira empresa aqui de Catanduva, mas eu queria saber, assim, quando que uma pessoa percebe que está perdendo a audição? Quando que uma pessoa deve procurar ajuda? Porque eu percebo, assim, eu não sou da área, né? Mas eu percebo que muitas vezes é o familiar que chama atenção pela perda, né? Então, quando uma pessoa tem que procurar um otorrino e quando que essa pessoa tem que te procurar? Quando ela estiver sentindo o quê? Isso. O adulto, né? Quando chega assim na parte do adulto, acaba sendo... muitas vezes a família, as pessoas que acabam falando que ela começa a perceber que não está
ouvindo que tem essa reclamação. As pessoas, primeira coisa, sentiu, começou. Por exemplo, é isso, qual é a queixa principal? É ouvir e não entender. Às vezes é uma coisa que chega muito, assim. A pessoa fala assim, mas eu ouço, eu só não entendo, né? E muitas vezes a pessoa fala, acho que é cera que tá no ouvido, ou alguma coisa assim. Então, começou a perceber qualquer dificuldade de entendimento, dificuldade ali para compreender, falar o telefone, precisa começar a aumentar volume, né? As pessoas aumentar o volume de TV e tudo. O primeiro caminho é procurar o médico otorrinolaringologista, que ele vai primeiramente já fazer a avaliação, justamente para ver isso, se é alguma patologia, se é um problema de um cerume, se é alguma outra coisa, para daí fazer os exames, para depois tá vendo a questão do aparelho auditivo, né? Essa perda auditiva é uma perda mais súbita ou é uma perda gradual? O que é mais comum acontecer? O mais comum é a perda gradual. Existe a perda súbita, tá? Atendo vários casos, eu tive muitos pacientes que tiveram uma perda súbita, mas assim, o que é o mais comum ela vai tendo gradual. Às vezes inicia assim algumas frequências, por isso que é essa queixa de ouve e não entende. Porque quando você fazer usos, você precisa ter desde os sons do mais grosso ao mais fino, que seria o mais do grave ao agudo, que você vai conseguir para estar ouvindo, e normalmente começa a perder algumas frequências do som. Então a pessoa começou a deixar de ouvir, começa a deixar de entender alguma coisa, e aí por isso que daí vai começando, tô ouvindo ainda e não entendo, né? Mas de uma maneira ela vai acontecendo gradual, e aí ela vai piorando. Pode ocorrer a perda súbita. Normalmente quando ocorre a perda súbita, ela é de uma unilateral. Às vezes existe caso da pessoa falar, acordou não ouvindo, ou eu tenho caso às vezes até específico. Quando ela é súbita, às vezes a pessoa sabe o dia e a hora, o que aconteceu. Já tive um caso de uma pessoa assim, estou passando roupa, escutei um estalo, e aí o meu ouvido parou, por exemplo, de funcionar, e é um caso de uma paciente que chegou a contar disso. Então, isso às vezes ocorre uma perda súbita, né? A primeira conduta é diretamente já procurar o médico, porque às vezes ele vai entrar com alguma intervenção, às vezes medicamentosa ou alguma coisa primeiro ali, e já vai solicitar os exames. E a perda súbita, ela pode às vezes voltar, existe algum caso que ela melhora, que ela volta, mas quando não, daí ele já vai encaminhar para ver a questão no aparelho auditivo e tudo assim. E o quanto antes, assim, a pessoa, hoje em dia, o que tem? Essa perda, às vezes ela começa leve, e as pessoas pensam assim, tô ouvindo um pouco, não tô entendendo alguma coisa, e começa, mas hoje, o quanto antes você já procurar para que você coloque um aparelho, você vai acabar mantendo a sua cognição, né? Mantendo o seu cérebro ativo. Mesmo em perdas leves, ou perdas que a gente vai dizer assim, menores, pequenas, que é a classificação como uma perda leve, já é indicado o uso de aparelho auditivo. Então, assim, a pessoa começou a perceber, deve procurar um otorrino, e o otorrino vai pedir o teu exame, né? Os exames que você oferece. E aí apareceu uma perda leve, já deve usar algum amplificador, o aparelho auditivo. O aparelho auditivo, isso. Existe, às vezes eu tenho alguns casos, e eu tenho pacientes que lá na clínica adaptados com aparelhos, que às vezes a pessoa até não tem queixas auditivas, né? Eu tenho assim, alguma queixa, eu fui fazer um exame, às vezes até por alguma outra avaliação, e acabou fazendo de check-up, fazendo um exame de audiometria, e aí constatou que já tem alguma perda mais leve em algumas frequências, e acabou adaptando um aparelho por questão de manter por causa da privação sensorial. Quando a gente fica privando o cérebro de receber alguns sons, de receber algumas informações, isso pode acarretar em questão cognitiva, em problemas cognitivos mais tarde. Então, às vezes até como uma prevenção, eu já tenho, não é a grande maioria é adaptado realmente com a perda, mas até como alguns que começou com uma perda mais leve já começa a estimular.
lá. E tem a questão também de zumbido, né? Às vezes a pessoa não tem a queixa auditiva, a primeira queixa é o zumbido, aí vai fazer, às vezes, o exame, às vezes até a perda existe, realmente, e a pessoa não tinha ainda essa queixa, porque o zumbido era a queixa maior. Mas aí já também porque todos os nossos aparelhos, ele já tem, concomitante com a questão de aparelho auditivo, o tratamento para o zumbido. Né? A gente tem a terapia sonora, a terapia Note, que são algo usado no tratamento do zumbido. E até para quem não tem também a perda de audição, mas tem o zumbido, nós temos também aparelhos que usa somente para o tratamento do zumbido. Eu tenho caso também de adaptado, que a pessoa não tem a perda auditiva, mas tem o zumbido. E aí Entendi. é possível. Isso é muito importante, você falou, né? Porque o zumbido é uma queixa que muitas vezes ele não vai no otorrino direto, né? Ele vai no clínico, ele vai nos médicos que não são especialistas. Muitas vezes no consultório, vai na UBS, né? Uhum. Então isso que você falou é muito importante. O paciente com zumbido, ele deve fazer uma audiometria. Sim. É isso, né? Sim. E você tem tratamento, porque ele é multifatorial, né? Isso. Ele é multifatorial, só que eu sempre entendi que a audiometria deve fazer parte dos primeiros exames que são pedidos, né? Isso. O que acontece? Na verdade, nessa questão do zumbido, ele, como você falou, ele tem diversas outras causas. A primeira coisa, você vai ter que procurar o médico na questão do zumbido, porque ele vai ter que avaliar. Existem muitas causas, até a questão endócrino, né? Existem problemas metabólicos também causam o zumbido. Então, primeiro tem que fazer uma investigação. Né? A causa auditiva é uma das grandes causas, é uma das maiores questões do zumbido, é a causa auditiva, mas pode não ser, pode ser por um outro problema mesmo metabólico, pode ser até por uma mordida, né, uma questão de tensão, ATM, outros fatores, mas a primeira coisa é fazer essa investigação. Às vezes já fez os exames metabólicos, ou tá tudo ok, ou já tratou, ou já fez a questão de mordida, tá usando, tem paciente que já tá usando placa, tô com tudo ok, e ainda mantém o zumbido, né? A primeira coisa é investigar, porque uma das grandes causas, muitas vezes, a pessoa às vezes não tem a queixa auditiva, mas na verdade ela tem algumas frequências, nas frequências altas, né? Em altas frequências já iniciou ali uma quedinha na audição, que aí às vezes já começa a sentir esse zumbido. O zumbido, ele causa muito desconforto, né? Muito sofrimento para as pessoas. Sim. E quando eu estava na faculdade, já há alguns aninhos aí, a gente escutava assim que o zumbido não tinha cura, né? Que o zumbido não tinha, mas... E agora você tem essas tecnologias para tratar o zumbido mesmo quando não tem perda auditiva. Que importante isso. Eu também escutei já muito isso, né? E a gente escuta ainda isso. Às vezes o paciente chega falando, eu vim, mas eu sei, zumbido não tem cura, não vai ter jeito, eu tenho que me acostumar com ele. E não, o zumbido pode sim ter cura. Você precisa, às vezes, tentar entender o que está acontecendo, achar, e muitas vezes você consegue eliminar ele ali, às vezes não elimina, você vai amenizar, porque tem pessoas que chegam a ter um zumbido que tá em depressão e tá a pessoa mal porque não suporta. E aí, às vezes, você não consegue, ele não vai eliminar como um todo, mas você vai conseguir tratá-lo, que a pessoa vai conseguir estar com ele confortável, conseguir conviver com ele. Quando ele tem uma causa auditiva maior, que a pessoa tem essa perda de audição, a gente às vezes já consegue de imediato. Existem pessoas com perdas de audição e zumbido, quando a gente coloca o aparelho, a pessoa já fala, o zumbido sumiu. Isso pode acontecer, como não. Às vezes tem gente que tenho pacientes que falam, mas eu vim, tratei, melhorei, tô aqui usando o aparelho, mas o meu zumbido não sumiu. Também pode, mas às vezes ele fala, não sumiu, mas ele melhorou. Agora eu consigo conviver com ele, antes era insuportável. Então, assim, cada caso
você vai ser único, né? Aí você comentou aí que o zumbido ele tem multifatores, então cada caso vai ser único, porque ele pode ter a perda auditiva junto com outro fator, junto com uma tensão, junto com alguns outros fatores desencadeantes. Então tem que ser fazendo uma análise, e às vezes uma análise em conjunto. Um médico otorrino, às vezes endócrino, às vezes, né, até um físio por questão de tensão muscular, ATM, essas coisas, né? Dentista. A parte de ATM, dentista é muito importante, às vezes placa, essas coisas todas. E quando você resolve isso, pro paciente é muito... Parece que você tirou uma dor, né? Sim. Porque ele acaba se comportando com o mesmo efeito de uma dor, né? Exato. Uma coisa que é 24 horas, né? Uhum. Em relação aos aparelhos, você deixou claro que quanto antes usar, melhor. Tanto para a parte cognitiva, né? Porque você vai prevenindo aí a perda de cognição. É um dos fatores de risco para desenvolver Alzheimer, né? Ficar com perda auditiva sem tratamento. Em relação à adaptação, é mais fácil adaptar alguém que tem uma perda auditiva leve ou alguém que tem já uma perda auditiva severa? Tá. Ou profunda, né? Que é a última, né? Isso. Assim, hoje em dia, a tecnologia evoluiu muito. Então, a gente ainda escuta muita gente que chega, pessoas assim, não querem o aparelho ou tem uma restrição justamente pensando no que a gente lembra de aparelhos antigamente mesmo. Eu estou trabalhando com aparelhos auditivos há praticamente 25 anos. E desde que eu iniciei para agora, eu também já percebo o quanto evoluiu. Eu saí da faculdade ainda trabalhando, conhecendo aparelho analógico. Depois a gente entrou com os híbridos e hoje tudo já 100% digital, nem se existe mais fabricação dos aparelhos analógicos. E com o avanço da tecnologia, esse avanço da adaptação também teve melhor. Por isso que tem essa visão que perdas menores, perdas mais leves, a pessoa não usava. Porque os aparelhos antigos analógicos, com uma perda mais leve, a gente não tinha tecnologia para que a pessoa suportasse, aguentasse. Era tudo muito um amplificadorzão, assim, mais forte. Então, hoje não. Hoje tem. Então, assim, a gente consegue suprir todos os tipos de perda, desde uma perda bem mais leve até uma perda profunda. O que a gente percebe é que, às vezes, assim, a pessoa que tem uma perda severa, né, moderada severa, que a pessoa já sente realmente a dificuldade, não é que é mais fácil a adaptação, é mais fácil, às vezes, a aceitação, porque eu não estou ouvindo mesmo, eu preciso do aparelho para que eu possa conversar, para que eu possa conviver. Então, aí a pessoa se adapta mais fácil, consigo colocar ele melhor. Quando a gente tem perdas menores, em alguns casos, a gente tem mais uma resistência. Porque a pessoa pensa assim, eu vou pôr um aparelho, sendo que ainda eu estou conversando. Tanto que aparece muita gente lá na clínica que ele está sentado ali, daí ele fala assim, mas eu estou conversando com você sem aparelho e tá bem, eu estou te entendendo. A minha dificuldade é quando eu estou com grupos, que é justamente... Então, essas pessoas, às vezes, ela tem um pouquinho mais de resistência ao uso do aparelho, porque ele ainda acha que ele não precisa. Eu ainda estou me virando. Quer dizer, sabe que tem a perda, mas ele acha que ele está se virando. Mas hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ter uma boa adaptação, porque a gente tem recursos no aparelho auditivo que você vai conseguir amenizar isso, quando são perdas só em frequências altas, por exemplo, que eu preciso deixar o ouvido aberto, um ouvido ventilado. Então a gente tem aparelhos com adaptação instantânea, que eu coloco na hora, que eu não vou ocluir o canal do ouvido, eu consigo deixar esse ouvido aberto. Nos nossos aparelhos, a gente tem uma tecnologia que é um sistema de OVP, que ele vai fazer um rastreio no seu ouvido para melhorar o retorno da sua própria fala, que é uma queixa que a gente tinha muito, né? Os pacientes, as pessoas, quando colocavam o aparelho, por a própria oclusão no ouvido, tá com ele tampado para ter amplificação, a pessoa tinha um retorno da própria voz bem mais forte. Então a pessoa falava, nossa, minha voz incomoda, esse retorno forte. Então isso a gente consegue já melhorar muito com o avanço tecnológico nos aparelhos. Então, assim, hoje em dia a gente é que tenha mais essa resistência das pessoas com perda melhor, mas a gente consegue suprir todos os tipos de perda. Lógico que chegando numa perda profunda, o aparelho vai ter um certo
limite ali na amplificação. Mas temos aparelhos para todos os tipos de Todos os perdas. A adesão dos seus clientes é bem alta? Você consegue manter eles bem aderidos aos Sim, aparelhos? isso a gente tem. A gente consegue, porque a gente faz um programa de acompanhamento. Então, assim, todo paciente, quando ele chegou, a partir do momento que ele efetuou a compra ali do aparelho, ele vai Você ser tem um pós-venda, um acompanhamento. meu paciente para sempre, né? Sim. Até onde a gente brinca, eu falo assim, tem o tempo de garantia e tudo, cada aparelho, conforme o nível de tecnologia, a gente tem níveis de tecnologias, e daí vou ter um tempo de garantia. Eu tenho aparelhos com 2 anos de garantia, aparelhos com 3 anos de garantia, aparelho com 5 anos de garantia, mas essa garantia refere a um conserto de fábrica, de um problema no produto. O acompanhamento, uma vez que ele chegou na nossa clínica e é nosso paciente, a gente vai dar esse acompanhamento permanente, para sempre. Entendi. Então, ele vai ter os retornos, né? Ali, os retornos, normalmente a gente recomenda um retorno semestral, conforme o caso. Uma pessoa que tem um acúmulo maior de cera, às vezes faz um retorno maior, e aí a gente não deixa, ele não vai ter assim, um limite oficial de retorno. Ele pode retornar sempre que necessário, assim, ligou, agendou um horário, a gente nunca vai deixar de atendê-lo. Entendi. Minha sogra é sua cliente, né? E ela tá muito bem adaptada ao aparelho, né? Ela se adaptou muito bem. Se adaptou muito bem, verdade. Muito obrigado pela ajuda. Mas a questão, assim, do cliente ser um pouco mais idoso. Então, às vezes a gente tem uns clientes que vão lá no meu consultório ou nas enfermarias que eu trabalho, e assim, escutando nada, praticamente. Você precisa, assim, gritar no ouvido. E às vezes você grita, o cliente fica meio bravo, porque ele percebe. Quando você grita, tua expressão muda, né? Muda. Então parece que ele começa a ficar bravo, que tá gritando. Aí a gente orienta, você tem que procurar um otorrino, procurar uma fono, né? Um audiologista. E as respostas que eu ouço são quase sempre assim: eu tô muito velho, né? Eu tô muito idoso, às vezes paciente com 80, assim, 85. Existe limite de idade para usar o aparelho? Não. Ou limite de doença? Às vezes o paciente já tem uma doença assim, mais importante, um acamado, por exemplo? Sim, não, a gente, aliás, não tem, Nelson, até não tem limite de idade para colocar o aparelho. A gente tem pacientes de todas as idades, né? Eu atendo desde pacientes mais jovens até mais avançados. E o que acontece é que, assim, as pessoas com essa idade mais avançada, às vezes ela pode ter uma resistência um pouco maior, justamente porque, às vezes, ela tem uma imagem de alguém que usou, teve um caso na família, alguém que usava, e ela tem a imagem daquele aparelho antigo. Lá, e aquilo também, sim. Um preconceito, eu quero uma coisa grande, feia, que todo mundo vai, tá visualizando, e hoje em dia não, os aparelhos são pequenininhos, discretos, totalmente invisíveis, e a aceitação, às vezes, do aparelho no idoso, ele pensa nisso como se assim, então já tô velho ou não preciso, mas é aí que ele precisa, porque tem muita coisa ligada à falta de audição, ligado a, como a gente falou, a doenças, a questões cognitivas, né? Doenças como Alzheimer, como outras demências, depressão, porque a pessoa para de ouvir, o que ela faz? Ela se isola. Se eu vou num grupo, tá todo mundo conversando, e eu não entendo o que eles estão falando, eu vou ficar quieto no meu canto. Alguém pergunta alguma coisa, eu não entendi o que me perguntou, não sei o que responder, Sim. Aí a pessoa acaba se isolando. Então, existe muito essa questão. O idoso acaba se isolando por não estar participando, né? Então, é muito importante essa questão auditiva, de estar adaptando. Não tem limite de idade. Eu tive um paciente que foi logo que eu abri aqui, ele veio, foi um dos meus primeiros pacientes, era um senhor de Santa Adélia, ele veio e ele já estava na época com ele já tá quase 90, e assim, ele já voltava com 90, era 89, e aí ele falou, eu acho que não vou pegar um mais simplesinho, eu tô muito velho.
e não sei o quê. E aí, na época, ele acabou pegando um aparelho. Não, vamos pôr um aparelho melhor, o senhor tá ouvindo melhor. E ele falou, não posso comprar muito caro porque eu tenho um neto na faculdade e eu preciso ajudar. E aí, naquele momento, ele acabou adaptando, colocou o aparelho. E para você ter uma ideia, passou muitos anos, isso é uma coisa interessante, porque esse neto depois voltou, ele vinha sempre, e voltou com ele, que o aparelho tinha dado algum problema, a perda tinha aumentado depois de alguns anos. E aí ele veio para trocar já o aparelho. Acho que era já uns 8, 10 anos, de um tempo depois. E aí esse neto já tinha se formado e tava. E daí eu achei interessante que ele falou, olha só, o senhor não queria na época porque tava ali, hoje o neto falou, não, eu venho. E hoje ele falou, não, hoje eu quero que meu avô coloque o melhor. Daí ele falou, mas agora eu já tô com quase 100. Aí ele falou, não, vai continuar ouvindo. E aí ele adaptou novamente o aparelho. Então, assim, ele acaba tendo qualidade de vida. Tanto que aumenta a expectativa de vida, porque a pessoa pode voltar a participar, né? Interagir com a família. Então, você até melhora até nisso, realmente, na expectativa de vida de estar, porque você consegue uma convivência melhor. Melhora a qualidade de vida. Então, é muito importante essa adaptação. Entendi. E o custo dos aparelhos? Todos têm o mesmo preço? Eles são caros? Porque o pessoal fica sempre com essa preocupação, com uma preocupação. Né? E outra coisa, ele tem no SUS esse aparelho? Como que funciona para as pessoas assim mais carentes? Né? Tem. O aparelho auditivo, a gente... Aqui em Catanduva, a clínica, a gente é especializada, né, ali no aparelho. A gente ela não trabalha diretamente com o SUS, porque daí tem os trâmites legais, as coisas têm que ter o processo. Eu acho que eles encaminham para Rio Preto, para alguma outra cidade. E esse processo todo, como eu não é feito diretamente lá no SUS, não envolve ali diretamente com a gente. Certo. A nossa clínica, como particular, a gente tem os aparelhos, mas a gente tem uma gama completa de aparelhos auditivos. Então, existe aparelho para todos os públicos. Eu tenho desde aparelhos sofisticados com Bluetooth, com conexões para celular, onde você vai poder atender o telefone no aparelho, você se conecta na televisão, você pode atender Bluetooth. Eu tenho pacientes que trabalham online, então trabalha com o aparelho auditivo. O aparelho funciona também como um fone Bluetooth para você trabalhar, se conecta ao seu computador, se conecta ao seu telefone, né? Você assiste televisão, você assiste seus filmes, as coisas à noite diretamente no ouvido. E isso não interfere para quem estiver com você, né, ali. Então, esses são aparelhos, às vezes, até com uma tecnologia melhor. E a gente tem aparelhos com tecnologias mais simples, né? Então, assim, ele não deixa de manter a qualidade, né? Mas aí ele vai ter alguns recursos tecnológicos menores. Assim como quando a gente compra mesmo um celular, um computador, ele vai ter uns processadores mais avançados ou menores. Mas a gente tem para todos os públicos. Então, o aparelho, ele vai ter uma variação de valores conforme esse nível de tecnologia empregado no aparelho, né? Os aparelhos, de um modo geral, são todos os aparelhos, eles têm, são as empresas todas de aparelho, eles têm mais ou menos, são 5 níveis em tecnologias, né? Então é uma tecnologia premium, uma tecnologia avançada, um plus, uma linha essencial e depois uma linha mais simples e econômica. Essa linha econômica, na verdade, a gente nem entra, são aparelhos mais simples. A gente trabalha desde essa linha essencial até esses aparelhos premium. E todos eles vão ter o tempo deles de garantia, vão ter o acompanhamento, né? Vai depender das necessidades da pessoa, né? Às vezes, do que a pessoa precisa. A tecnologia também não é só estar ligada a você ter o Bluetooth ou ter essas coisas. Ele vai estar ligado também ao tipo de perda, o que você precisa, suas necessidades auditivas, né? E aí eles vão ter uma variação de valor grande, né? Ele pode ter, a gente vai ter um aparelho, a partir de uns R$3.000 ali, mais ou dependendo, e até vai indo conforme o que você vai ter. E isso a gente tem, facilita lá na própria empresa, né? A gente consegue fazer
dividir, financiar. A nossa empresa, nós temos nossos próprios boletos, a gente faz lá mesmo, a gente consegue dividir direto para o cliente, sem necessidade até de ir para banco, a gente faz lá mesmo, direto ali na empresa, em 10, 12, 15 vezes, conforme às vezes ali a necessidade que a pessoa tenha na aquisição ali do aparelho. Quer dizer, todos os teus aparelhos vão ajudar, mas outros têm uns recursos maiores e com isso acontece o incremento, né, de preço. Isso, porque às vezes a pessoa, depende da pessoa, não vai precisar de todas aquelas tecnologias. Então, às vezes, ou ela pode adquirir algo mais, né, com uma tecnologia, algo mais simples, mas não deixando, né, a desejar, deixando em qualidade. Hoje, com os novos níveis a nova tecnologia que a gente tem, ela entra desde nessa linha Plus, né, que seriam uns aparelhos já com nível intermediário, até um nível mais avançado, mas todos mantendo, sim, uma boa qualidade. Eu queria saber por que acomete mais os idosos, a perda auditiva. Isso tem uma explicação fisiológica? Isso é porque os idosos não se cuidaram bem dos seus ouvidos durante a vida? Pode ter as duas coisas, né? O cuidado também vai ser do ouvido, mas faz parte um pouco também no processo do envelhecimento. Eu fiz também, numa época, eu cheguei a fazer um curso na parte de para geriatria. Também logo depois na faculdade eu fiz na Unicamp lá também na verdade foi um aprimoramento, né, nessa parte ali de geriatria, por causa o desenvolvimento ali porque você vai perdendo, né, assim como você vai caminhando mais lento também, né, você pode ver que vai ficando idoso, você vai desacelerando tudo um pouco. Então essa parte ali cognitiva você também já vai se tornando um pouco mais lento. Então o órgão auditivo ele vai tendo o desempenho ali também um pouco, que nem a visão vai envelhecendo. Então tem coisas do processo de envelhecimento, né, que pode e ter, mas pode não, pode ser, tem um fator, às vezes se você também não cuidar, isso pode acontecer mais cedo. O que eu tenho percebido no meu trabalho, aqui em 25 anos trabalhando com aparelho, é que está diminuindo o tempo de idade. Quando eu iniciei trabalhando com aparelhos auditivos, ainda que eu não estava aqui em Catanduva, em São Paulo, eu tinha um público mais idoso. E isso, as pessoas antes ligavam isso, a perda de audição idoso. Por isso que a pessoa tinha até a rejeição do uso. Falava assim, eu não vou usar porque quem usa aparelho é velho. Né? E não é, hoje a tecnologia mudou diferente, mas tem parte sim desse processo, né? Então, do processo de envelhecimento a gente vai ter o que vai ocorrer, mas você tem que cuidar também dela antes. Então a gente tem percebido isso cada vez menor. Eu acho que até pelo nosso mundo todo, tudo mais barulhento, mais tecnológico, sons, esses fones, né? A juventude hoje, assim, eu tenho 2 filhas adolescentes também, então elas vivem lá, ainda eu brinco e falo, lá, vão ser minhas pacientes. Vivem lá com fones muito de ouvido, então você tem uma exposição muito maior ao som. Então isso tá cada vez mais cedo, a questão, as pessoas tendo o problema auditivo. E ao mesmo tempo, não é só que tá cada vez mais cedo, talvez eles estão procurando cada vez mais cedo, porque as pessoas começaram a ter melhor qualidade de vida. Antes a gente procurava quando eu estava com uma perda auditiva já mais severa, que daí eu não estou ouvindo mesmo. Hoje, então, as pessoas começam já a tratar com uma perda mais leve. Faz o diagnóstico mais cedo. Um diagnóstico mais cedo, então a gente já... Porque quando você você coloca o aparelho com um diagnóstico mais cedo, você tem um prognóstico melhor. Você vai ter uma melhor a adaptação, porque você vai ter uma melhor preservação da questão cognitiva. Porque quando você faz um exame de audiometria, no exame de audiometria, é uma avaliação completa, você vai fazer a parte dos limiares ali auditivo e você também vai fazer uns testes de fala, onde você vai ver a capacidade do seu cérebro de interpretar o som. Então, às vezes você tem uma perda, a perda de audição, ela pode ocorrer com perda da discriminação do som, que é a questão do entendimento,
ou ela pode ter, às vezes, quando ela tem uma ótima discriminação, que está preservado, você tem uma melhor adaptação do aparelho. Quando você deixa uma privação maior, quanto mais tempo o seu cérebro fica privado de receber alguns sons, pior vai ficando essa privação. Eu já tive caso de um paciente chegar na clínica para adaptar um aparelho, e aí ele fala, eu tenho essa perda, tá assim sempre. E me trouxe todos uns exames, ou a gente olha, faz 10 anos que eu tenho essa mesma perda. E aí, graficamente, no gráfico ali da audiometria, a perda tá igual. Então ele fala, não se alterou, tá igual. Agora você vai vendo, a perda ali, o gráfico está igual, mas a capacidade da pessoa de interpretar o som é o que caiu bastante. Por isso que daí agora ele acabou indo procurar. E aí, mexeu a parte cerebral, então, no caso. Aí a hora que você coloca o aparelho, às vezes a dificuldade é um pouquinho maior. Porque ele começa a ouvir sons que não ouviam. E aí, às vezes, ele fala, mas tá ruim, tá agudo, tá... Porque o seu cérebro não reconhece, às vezes, aqueles sons. Então, vai um tempinho... Deu uma atrofiada. Isso, um tempinho a plasticidade ali do cérebro para readaptar, né? E voltar a ouvir aquele som. Uma outra coisa que, às vezes, a pessoa tinha, ou usar um aparelho de um lado só, tendo uma perda bilateral. Mas um lado já... A pessoa, mas não posso pôr só um? Só para me ajudar? Aí eu falo assim, quando a gente tem uma perda na visão, né? Ali, mesmo que eu tiver 1 grau numa lente, 2 na outra, eu não vou pôr só o que eu tenho 2 e vou deixar a outra. Então, a gente tem que colocar os dois para manter esse equilíbrio. Porque o ouvido que você escolhe, por exemplo, abandonar, é um ouvido que você vai ter uma perda maior de discriminação. Entendi. E os aparelhos auditivos, eles servem para todas as perdas auditivas ou tem algumas que você tem que pôr outros tipos de aparelho? Os teus aparelhos, por exemplo, resolvem todas as perdas? Assim, de uma... Controla, prática, né? Isso, quase todas as perdas, né? De uma maneira, quase tudo. Pode existir algum caso em perdas mais profundas ou com esse problema muito sério, maior na discriminação, de interpretação. Aí a gente tem a questão também para implante coclear, né? Eu não trabalho com implante coclear. Normalmente essa outra parte é quando às vezes o aparelho não resolve, né? Então muitas vezes o aparelho vai ter, normalmente em perdas maiores ou que mais profunda, que a gente tem pouca resposta. A pessoa às vezes faz o teste com o aparelho e tem pouca resposta, não consegue ter entendimento e tudo, aí pode ser encaminhado. Daí essa questão é mais a área o médico que vai procedimento invasivo, fazer esse procedimento, né? Eu não atuo conheço, não atuo diretamente, né, nessa parte, mas ele é mais para perdas quando o aparelho não resolve. Porque muitas vezes, enquanto o aparelho resolve, você às vezes não consegue partir. Porque hoje em dia eles são tudo muito discretos. Sim. Né? A gente tem aparelhos... hoje, antigamente, todos os aparelhos usavam pilhas. Sim. Hoje eu tenho ainda a linha, que aparelhos que usa pilha, ou baterias específicas ali do aparelho, mas tem muitos aparelhos que são recarregáveis. Você carrega como carrega o celular. Você vai pôr à noite, carregar e usar ele o dia todo. Entendi. E eu tive lendo que hoje tem alguns aparelhos que tem gente que tem uma perda de um lado só, né? O que é menos comum, né? Geralmente as perdas dos idosos são bilaterais, né? E aí ele vira o ouvido bom para escutar. E parece que hoje tem aparelhos também que controlam isso, né? Sim. O que a gente tem? É um sistema que a gente chama de cross. Na verdade, ele é um transmissor. O sistema cross que nós temos, ele é como se fosse um aparelho auditivo. Na verdade, ele não é um aparelho auditivo. Esteticamente, ele é igual. E às vezes você vai por exemplo, se eu tiver às vezes eu tive uma perda, como até um caso, uma perda súbita, que teve ali total, ou naquele lado não tem nada auditivo. Às vezes não é um caso para um implante, ou se não é um caso, ou a pessoa optou por não, e aí a gente pode estar fazendo essa adaptação. Então eu tenho um ouvido que pode estar bom, e o outro ouvido com essa perda, e eu vou colocar esse transmissor, que o cross ele consiste em captar o som do ouvido bom e levar para o outro ouvido. Ele pode ser o cross ou o bicross, ou seja, eu posso ter um ouvido, não ter perda auditiva, eu ter um lado sem nenhuma perda
e eu transmitir, ou eu posso ter uma perda, mas nesse ouvido por uma perda menor. Então eu vou adaptar um aparelho aqui para manter essa perda e transmitir para o outro lado, né? Então esse é um sistema de cross que a gente também tem lá na clínica. A gente tem também tanto hoje com pilha, sem pilha, carregável, nas duas linhas a gente consegue ter esse sistema de transmissor. Isso. Ter tudo isso, né? Quer dizer, o aparelho você vai, qualquer perda auditiva você vai ter alguma... Vai ter algum benefício. Isso. A gente tem aparelhinho, até um aparelho, até para tem um aparelho que ele foi desenvolvido bem para uma perda leve, que ele é praticamente um airbugzinho. A gente até fala que ele é um aparelho, um airbug, que ele é um aparelho, parece um fone até de ouvido mesmo, onde também a gente, para perdas às vezes mais leve, a pessoa que não sente tanta necessidade, mas em algumas coisas quer, então ele pode ter, que daí você vai poder tá usando ele também conectado ali no seu celular, nessas coisas, e tá utilizando ali dessa forma, né? Então a gente tem todos os tipos. Eu tenho aparelhos para quem quer aparelhos dentro da orelha, aparelhos que a gente fala tem dentro, tem fora, tem carregável, tem não carregável, tem um pouquinho maiores, um pouquinho menores, né? Com a nova linha também, além disso a gente já tem, ele vai ter bobina telefônica também para pessoas que têm uma dificuldade maior. Quem tem perdas mais severas tem uma dificuldade bem grande de falar ao telefone, mesmo com o aparelho auditivo. Então, os nossos novos aparelhos, já com essa nova alta tecnologia, que é a linha da experiência integrada, aí, da linha X, ele vai ter a bobina também, em alguns casos, se necessário, que a pessoa precise da bobina telefônica, o aparelho também já tem, né? E a gente tem até esse sistema de Bluetooth que pode ser usado também em conversação. A gente tem um equipamento que ele é um transmissor que a pessoa pode, por exemplo, se eu for numa palestra e eu tô com uma dificuldade de ouvir o palestrante, eu posso deixar esse transmissor para que o palestrante use e ele transmite. Eu posso, mesmo que eu estiver sentada ao fundo da sala, que seja, ele vai me fazer essa transmissão diretamente para o meu aparelho. Então, assim, em termos da tecnologia, a gente tem muita coisa. E os nossos aparelhos Signia, né? A gente tem uma tecnologia completa, né? Então, aí por isso que a gente optou, a gente tem uma exclusividade em toda na região de trabalhar com o Signia, que é um aparelho com uma tecnologia avançada. Os surdo-mudos, os nascidos, né? Surdo-mudos, eles têm benefício também de aparelhos? Existe algum benefício, não? Ou é outra linha de tratamento? A perda profunda mesmo, com o aparelho auditivo, ele vai ter pouco benefício para entendimento de fala, né? A perda profunda, o aparelho, ele vai você vai ouvir mais ruídos. Então, assim, ele pode, uma paciente de perda profunda, que ele usar o aparelho, às vezes ele vai usar mais para ele poder, vou ouvir um ruído, atravessar uma rua. Fala assim, uma perda realmente profunda. Entender fala, como a gente está conversando aqui, no aparelho auditivo, a perda total ali, profunda, ele não vai conseguir. Aí, às vezes, nesse caso aí, a gente vai, às vezes, partir para um implante, para ter outros benefícios, porque uma perda profunda, o benefício é pouco. Eu até tenho pacientes de perda profunda que usam o aparelho, porque por opção ou por conversa lá com o médico preferiu, não quer. Eu tenho até um caso que ele chegou a não querer mesmo fazer um implante. Então ele usa o aparelho porque ele faz uma leitura labial muito boa e o aparelho te dá a localização de sons, de saber, de te ouvir o mundo ali, então, pelo menos ao seu redor, né? Mas as perdas profundas, a gente tem o aparelho, mas ele não vai dar tanto esse benefício de entendimento de fala. Você falou em relação aos aparelhos, ao uso de fones de ouvido, né? Tanto aqueles fones de plug quanto os fones fechados, né? Como que as pessoas deveriam usar os seus fones para ter menos lesão, ter menos problema auditivo no futuro? Existe uma regra para isso, não? São duas coisas, assim, basicamente. A questão é o tempo de exposição
que é o que nem o que a gente diz, porque que em fábricas, em metalúrgicos e coisa tem aquela perda que a gente fala, o paído induzida pelo ruído. É a altura, é o volume do som, então a altura que esse som tá e o tempo de exposição a ele. Né? Eu tenho casos até assim, tenho alguns dentistas e também que tem perda pelo caso do motor, né, ele que trabalha, e então eu acho que mais tá ligado, não é a questão de o fone em si, você pode usar, tanto que hoje em dia até nos aparelhos tem um Bluetooth, mas é o volume, né? O que a gente tem visto é que eu acho que os jovens eles usam num volume muito forte por um tempo de exposição muito prolongado, né? Então, se você fica... O número de horas que você fica com aquilo é o que vai fazer todos os dias. Você ficando lá 8 horas por dia num volume extremamente elevado, você está trabalhando como se você estivesse trabalhando lá numa metalúrgica ali com barulho, sem né? proteção. Então, sem a proteção. Então, eu acho que não é um problema ter o fone, mas sim, né? Porque a gente usa, eu vou numa academia, a gente gosta de estar com fone, tanto que nos aparelhos tem essa tecnologia da gente poder, quem usa o aparelho auditivo, eu posso estar com o Bluetooth conectado, ouvir música, tudo, e estar ouvindo no meu próprio aparelho auditivo. Mas quem usa o aparelho auditivo, no aparelho, ele está num volume controlado. Porque ele não vai poder, eu vou aumentar ali, ele vai estar num volume controlado de acordo com a perda dele. Sim. E agora, quando você tá, né, quem não tem a perda e tá com o fone, às vezes você pode usar isso por um tempo, um volume muito elevado, né? Às vezes a pessoa até já tem uma perda menor, então eleva isso maior e usa por um longo tempo. Não percebe, né? Não percebe. Não percebe e vai aumentando. E vai aumentando. E para uma pessoa assim que tem uma deficiência auditiva, eu posso chamar de surdo, deficiência auditiva, ou o ideal é falar deficiência auditiva, né? Mas... na verdade, assim, não tem, até se você for ver, tem muitos, até grupos ali e tudo, sim, que com a perda profundo, que eles até falam que eles preferem ser chamados de surdos mesmo, do que ali. Porque ele brinca como se falasse, deficiência auditiva, parece que você tem uma deficiência, e na verdade a surdez, ela não acarreta, a surdez ou a perda ali de audição, ela é um problema ali só auditivo, não tem a ver com... né, com a inteligência, com outra coisa ali. Então, às vezes o termo, mas não faz assim muita diferença. Em relação ao deficiente auditivo, né? Como que esse deficiente auditivo que ainda não usa o aparelho, ele por algum motivo ele não usa, como que eu devo me dirigir a ele? É lógico que vai depender do grau da perda, né? Uhum. Mas o que normalmente eu vejo são os familiares gritando no ouvido. Uhum. E o paciente fica irritado, né? Como eu falei, às vezes o paciente começa a ficar irritado. Como que eu posso me comunicar com alguém que já ouviu bem algum dia e agora não ouve tão bem? Até ele passar a usar o aparelho. Existe uma maneira mais adequada de falar com ele? Sim, existe. E isso mesmo com o uso do aparelho. Sim. Porque às vezes a pessoa também tem a expectativa que o aparelho também... mas você tá de aparelho, tudo. Eu tô falando com você e você não tá me ouvindo. E não é assim. Sim. Né? Às vezes ele precisa. O que é importante? A fala sempre ser de frente, direcionada, e ao contrário, não elevar a voz. Elevar, que eu falo do grito. O grito, ele é distorcido. Se eu falo a fala normal, ela vai ter, os fonemas vão chegar corretos, certinhos. Quando eu grito, todo o som gritado, ele é distorcido. Então, os fonemas, as sílabas, todas elas não chegam certo nos pontos e certinho como ela fica. E aí fica mais difícil de entender. Então, muitas vezes, ainda mais com um idoso, a gente pede para que você fale mais lentamente, mais devagar. A questão cognitiva, que até como você tinha comentado antes, essa do declínio ali com a idade, a gente vai ficando, é o que eu falei, ficando um pouquinho mais lento. Sim. Quando a gente fica isso mais lento, o processamento ali auditivo também vai ficando um pouquinho mais lento. Então, às vezes, o idoso, ele tem o tempo para processar o som é um pouquinho mais lento do que
estaria O o adulto. E todo deficiente auditivo, ele acaba tendo um pouquinho de alteração nesse processamento. Então, o processamento fica mais lento. Quando eu falo muito rápido, é como se assim, o som chegou e não deu tempo do cérebro captar todo aquele som para ele fazer o fechamento e entender. Então, qual é a importância? Sempre você falar mais lento. Às vezes eu falo, você fala uma frase e aí ele falou assim, o quê? Não entendi. O que faz? Você não precisa gritar novamente, porque o que é comum? Eu falei com você, aí você não me ouviu, eu vou tentar falar mais alto. Às vezes eu não preciso falar mais alto, eu preciso falar novamente a mesma coisa, um pouquinho mais lento. Quando você fala um pouco mais devagar, você dá tempo do seu cérebro captar esse som para estar entendendo. Então, assim, sempre... E outra coisa que conta é ali, às vezes, a articulação, a maneira de falar. Tem pacientes que falam... que chegam lá na clínica e tá sentado na mesa na frente, ele fala, que bom, aqui eu tô te ouvindo tudo. O meu filho eu não entendo, minha filha, o fulano quando fala. E às vezes tem isso, uma queixa, tal pessoa eu entendo melhor, outra não. Às vezes é o modo articulatório e a maneira de falar, sempre de falar de frente. Quando eu me posiciono de frente, eu entendo melhor, né? A gente pode ver que é muito mais fácil para o deficiente auditivo ele assistir um programa, se ele assistir um jornal, né? Um programa que ele está de frente, do que uma novela, aquela com muita gente falando tudo ali junto. Então, quando você está de frente para a pessoa, você tem um melhor posicionamento, né? Entendi. E o que você tem para contar para mim, para o público aí, sobre novidades que vão aparecer na tua empresa, na audiologia em geral? Já está muito desenvolvido, né? Quer dizer, eu não sabia nem nada praticamente desses aparelhos com tanta tecnologia. Mas ainda tem coisa para vir, mais tecnológica ainda? Esse ano a gente teve eu há tempo que estou no mercado, né, trabalhando com aparelho, eu senti a gente teve uma revolução, uma aceita muito grande com a nova tecnologia que a gente lançou desde março nesse ano, né, e com algumas linhas de aparelho. Agora a gente está para ter novos lançamentos agora em outros modelos até do aparelho, mantendo a mesma tecnologia, que é uma tecnologia que envolve o aprimoramento de fala, que é justamente essas questões que a gente fala, porque a fala é dinâmica. Embora eu te disse assim, é melhor você ouvir e falar aqui de frente. Mas se eu estiver num local, num ambiente, com uma festa, com mais gente, tem pessoas falando em todos os lados, né, ali tá falando. Então, essa nova tecnologia, que é o IX, que é uma linha com uma experiência integrada, que seria IX, que ele chama. Então, o que ele faz? Ele vai manter essa conversa, a pessoa ter uma conversa em tempo real, que é o que a gente fala, que ele vai ter o quê? Ele tem uma inteligência artificial. Sim. Então, o que ele faz? A hora que a gente entra no que consiste essa tecnologia, que ele vai melhorar o aprimoramento da conversa. Quando a pessoa entra num ambiente, a primeira coisa, o aparelho ele faz como se ele mapeasse aquele ambiente, ele vai ler o ambiente, aí ele vai transformar, amplificar, e depois ele vai, aí ele consegue focar, melhorar e mapear e deixar... Ele isola assim o ambiente? E transformar aqui. Isola as falas, não? Ele não é que ele isola, né? Por quê? O que a gente vai tentar? Uma audição natural. E se eu quero uma audição natural, se eu tiver um ruído, eu vou ouvir. A gente está aqui num ambiente silencioso, mas se ligarem um motor aqui atrás, sim, a gente vai ouvir. Então, a pessoa que ela tá quando tem, ela tem que ouvir aquilo também. O que ele faz é ele dá um aumento maior para a conversa. É como essa inteligência artificial, ele lê, ele entende. É um aparelho que, a partir de uma linha já anterior, que a gente teve na tecnologia anterior a isso, a gente teve um aparelho com 2 processadores de sinal, onde ele vai ter, basicamente, um processador onde ele vai processar fala, né, sons que ele identificar como fala, e outro processador que ele vai processar sons que ele vai identificar ali como ruído. Então, como eu tenho esses 2 processadores, eu consigo melhorar essa coisa. Não dá para eu eliminar e separar,
Porque às vezes a pessoa também busca e fala assim, eu não quero ouvir o ruído. Sim. E não é que ela não vai ouvir, mas eu vou priorizar a minha fala. Se eu estiver falando e a hora que, por exemplo, tá um ventilador ligado, estou ouvindo aquele ruído. Se eu falar na hora com aquele ventilador, ele vai automaticamente, é como se ele fizesse, ele desse lá uma amenizada naquele e ele priorizasse essa fala. E com essa tecnologia, ele faz esse mapeamento com múltiplos falantes, porque antes, essa coisa da fala de frente é o que sempre foi a orientação e é o que é melhor mesmo. Mas com essa nova tecnologia, a gente consegue fazer isso mesmo quando eu tenho falas vindo de trás, da frente, do lado. Então eu tenho pessoas, eu estou conversando aqui, mas uma outra pessoa me chama pelo meu lado direito. Então o aparelho, ele mapeia isso, ele capta aquela voz, eu consigo ouvir, mesmo quem está ao meu lado, quem tá comigo atrás, e quem está num lado, no outro, ele vai conseguir fazer essa melhora. É lógico que eu não elimino o ruído. O que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade, que às vezes quando a pessoa tem um problema auditivo, se eu tô sem aparelho, eu não me escuto nada. Então no início a gente tem um tempinho, quando a gente fala de uma adaptação, é porque se eu não escuto você falando, eu também não escuto o meu ventilador. Então eu tô lá na minha casa, ali com o ventilador na sala ligada, eu não escuto aquele ventilador, mas eu também não escuto a fala. Aí a hora que eu ligo, eu tô te escutando a fala, eu falo, nossa, mas esse ventilador tá forte. Aí assim, aquele ventilador às vezes tá forte, às vezes é um ruído forte, só que eu não ouvia porque eu tô com a perda de audição. Escuta tudo. Então é um tempinho, às vezes, para o cérebro se acostumar. Normalmente o primeiro momento que coloca o aparelho, os sons acabam ficando mais proeminentes. E aí a pessoa vai se adaptando. Por isso que é muito importante o acompanhamento, né? Isso foi uma coisa quando a gente até veio primeiramente aqui de não ter, da gente falar que a gente está aqui, por exemplo, todos os dias, o tempo inteiro. Então, o paciente levou um aparelho para testar, mas ele está com uma dificuldade, ele liga, ele pode voltar, venho aqui para estar vendo, porque esse acompanhamento no início da adaptação é muito importante. Depois que a pessoa já está usando, tranquilo. Mas no início, ele vai ter que adaptar um pouquinho com isso, né? Mas hoje a tecnologia melhora muito isso. Essa nova tecnologia foi um diferencial. Tem em pesquisas, né, ali na empresa, comparando o desempenho dos aparelhos, quem já usava aparelhos anterior com essa nova tecnologia, teve um aumento em 95% dos usuários relataram uma melhora nesse entendimento de fala no uso com essa nova linha de tecnologia, né? Então, assim, ele dá uma melhora. Eu tive essa experiência na prática, né? Porque como a gente começou a comercializar essa nova tecnologia desde março, então eu tinha muitos pacientes já usuários de aparelhos, que a gente está aqui há 15 anos, então tem pessoas que já usavam aparelhos e fizeram o teste trocando a tecnologia. E eu tive, assim, 100% para quase 99% dos casos relatou a melhora significativa no aparelho, né? Lógico que dependendo do que a pessoa tem ali de perda, a limitação da perda dela de audição, tem uma pessoa que já vai ter uma perda com uma alteração forte no processamento desse entendimento de fala, quando ele está muito comprometido, o aparelho, ele vai ajudar. Às vezes ele não vai falar, eu vou entender 100%, mas ele melhora significativamente coloca a pessoa no convívio social, convívio familiar. Exatamente. Tá, Joia? Eu só queria agora te agradecer muito pela presença, você deu verdadeira aula aqui para todos nós. Eu falo muito, né? Não. Foi super bem produtivo, acho que falou muita coisa aqui que vai só enriquecer o nosso podcast, né? Informações valiosíssimas e a gente estava até conversando, né? Que as fonoaudiologistas são espécies raras, né? Tem poucas. O que eu vejo que tanto a parte de audiologia quanto a parte de fono
são imprescindíveis, né? Para tudo, cada vez mais acompanhando o envelhecimento, as crianças, né? As pessoas de modo geral, com certeza, se não precisar, um dia vão precisar das fonoaudiologistas. Então, agradecer a sua presença. Eu queria que você deixasse os endereços aí da tua empresa, endereços eletrônicos, se tiver. Sim. Audição e Vida, né? O nome é na Rua Teresina, 805. Né? O telefone é 3521-7083. Né? A gente fica aberto de segunda a sexta, das 8 às 18. Né? A gente fecha ali no horário de almoço. E a gente atende com horário marcado, né? Assim, prioriza esse horário marcado. Então, a pessoa pode ligar, agendar. A gente, até sem compromisso, a pessoa pode fazer um teste, né? Isso é uma coisa que a gente também prioriza lá na empresa, da pessoa poder ir fazer um teste domiciliar com o aparelho. Então, vai lá antes de efetuar, de chegar e vir comprar um aparelho. Não, você vai testar primeiro esse aparelho, aí depois efetua essa compra. E as nossas redes sociais também, acho que é audição, vai ser Audição e Vida. Audição e Vida. O E-Vida é o E normal ou é o E com... nas redes sociais é o E normal. Né? O nome na empresa é com o... Audição e Vida. E Vida, tá, isso. Normal. Perfeito. Aquelas assim, eu escolhi esse nome por causa que eu falo que a audição assim, eu tenho essa paixão na fonoaudiologia e na questão auditiva. E eu até brinco, eu falo que isso, quando eu falo, por isso que às vezes eu falo muito, é uma coisa que eu gosto, né, de estudar e de, sabe, e atender isso. E é porque, assim, o ouvir, para mim é isso, a minha questão era isso, o ouvir é vida. Né? Eu acho que é qualidade de vida. Sim. Então, assim, eu acho que sem o ouvir você não tem vida, você não consegue ter uma boa qualidade de vida. E aí foi isso que a gente, quando criou ali a audição, que foi a Audição e Vida. Entendi. Né? Então, e desde que a gente abriu, a gente está nesse mesmo endereço, na rua... Então, vou falar de novo, é Teresina 805. Perfeito. Muito obrigado, viu? Pela participação. Obrigada.